Sou Bruno Perê, sou grafiteiro e artista educador. Comecei o grafite nos anos 90, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, muito influenciado pela escola, então conheci alguns amigos e comecei a pintar. Aí depois, com o tempo, comecei a frequentar algumas oficinas de grafite, e conhecer mais amigos e criar uma rede e comecei a sair para pintar na rua. E a partir daí comecei a estudar mais um pouco sobre artes, estudei artes, fiz faculdade de artes. Paralelamente à produção de grafite na rua, comecei a desenvolver oficinas que eram uma forma de eu poder descolar uma grana, de eu poder ter uma verba, assim, inclusive para eu comprar as tintas para eu voltar para a rua. Quando criança eu pintava muito, assim. Inclusive, até quando eu era muito pequeno, eu pintei a carteira de trabalho do meu pai, assim. Eu tive muito acesso a papel, assim. Meu pai trabalhava em escritório, então ele arranjava muito papel de rascunho, assim, né? Então tinha muito papel, então desenhava muito. Aí depois de um tempo, minha mãe trabalha como costureira, então eu comecei a andar pelo centro acompanhando minha mãe para levar as roupas nos clientes dela. E aí eu vi aqueles grafites na cidade. Comecei a fazer grafite porque eu desenhava. Quem viveu nos anos 90 na escola teve contato com a pichação, com os amigos, mas como eu desenhava, acabei indo mais para a parte do grafite, né? E eu comecei em casa, né, rabiscando, aí chega uma hora que só a casa não dá conta, né? Os muros de casa, as paredes não dão conta. Isso de participar de oficinas, eu também conheci um pouco a técnica de stencil. Aí dentro do stencil, eu comecei a desenvolver melhor meu trabalho. Como é uma técnica que eu faço antes em casa, que eu posso pensar e depois aplicar na rua de forma rápida e também trazendo algumas questões, umas críticas sociais, eu vi no stencil uma técnica interessante para mim dar continuidade. Acabei abraçando um pouco essa técnica do stencil, assim. Uma das principais características do grafite é o uso da tinta spray, da lata de spray. E eu acho que todo mundo sempre teve vontade de um dia apertar uma lata de spray e sair marcando a cidade com seu nome. Eu pretendo trazer um pouco a história e também trazer um pouco de algumas técnicas que envolvem a lata de spray e o grafite. Então, o grafite no Brasil surgiu no final dos anos 70, no começo dos anos 80. Esse período é marcado pela ditadura militar, o final da ditadura militar. E o grafite faz um contraponto a esse sistema de controle e de repressão como uma forma de uma liberdade de expressão. Esse período é marcado por inscrições e riscos nas paredes com escritos poéticos, inspirados também em quadrinhos, e também a pichação, o picho, o início e algumas pinturas utilizando a técnica do stencil. Eu vou fazer algo mais simples, que é uma palavra, uma frase, né? A partir de letra. A gente pode começar aqui, fique o mais fácil. Mas tem algo importante quando a gente faz uma letra, que eu acho que é o básico do stencil, você compreender, da gente compreender, saber fazer uma ponte. O que é a ponte? A ponte é o que liga umas partes no stencil que estão no meio da letra ou no meio do desenho. E que na hora que a gente cortar, elas não podem sair. Então a gente cria essas ligações entre o papel e a parte de dentro do desenho, ou da letra aqui no caso, e aí a gente consegue manter a forma certinha. Por exemplo, a letra A, que tem essa parte de dentro, e a letra O, que tem essa parte aqui. O que acontece? O stencil, a gente faz... O que a gente tira do papel é onde vai ser pintado. Depois que eu fiz o desenho que eu queria, ou posso tanto fazer o desenho à mão, eu posso também imprimir, eu posso projetar. Tem várias formas de a gente conseguir transferir o desenho para um papel um pouco mais grosso. Esse aqui é um canson, mas eu posso usar um papel cartão, posso usar também uma chapa de raio-x, que é um acetato. Na hora de cortar, algo importante para a gente não vai cortar, deixar não muito aberto o estilete e a pega dele, porque
porque o estilete às vezes a gente confunde com uma caneta. A caneta a gente pega assim, só que o estilete ele é outra ferramenta, então a gente tem outra forma de pegar ele. Uma forma que eu sempre indico é de utilizar o estilete e pegar por cima. Você apoia esse dedo colocando força e aí você puxa, sempre puxando para você. Tem uma base de corte, aqui no caso é um vidro, mas pode ser uma base de corte ou uma madeira que você vai descartar, ou um lugar liso. Tomar cuidado onde você vai cortar, né? Porque o estilete, dependendo do material, por exemplo, madeira, alguma mesa, pode deixar riscado, marcado e... Essa parte que ficou aqui não faz parte da letra, mas ela é importante para segurar a parte de dentro do desenho, né? Você pode pintar tanto com spray quanto com rolinho, e superfícies também. Você pode usar, pintar inclusive, sei lá, uma camiseta, sua camiseta. O mais complicado é você entender a ponte. Depois que você entendeu o que é a ponte, o conceito da ponte, você faz qualquer desenho, qualquer imagem, qualquer frase, qualquer palavra. Às vezes você pode ter dificuldade um pouco no corte, mas o que eu indico para você é, na hora do corte, não levantar muito o estilete. O ideal é você ter uma linha onde você possa, que nem tá aqui, você ter uma linha onde você possa acompanhar com estilete. Você passa por cima dessa linha. Esse dedo aqui, você faz a força para poder cortar. Não adianta só puxar, porque não tem a força. Você coloca com esse dedo, puxa, apertando, pronto. Então, acho que a maior dificuldade é isso, você saber o que você vai tirar para fazer o desenho, né? Então, quanto mais desenho preenchido, se for traço grosso, você não fazer traço muito fino. Então, é ser partes preenchidas, quanto mais partes de preenchimento, melhor, assim. Vou mostrar alguns exemplos de stencil, alguns mais simples. Mas stencil, você pode fazer tanto, começar por um desenho mais simples, você pode deixar um pouco mais complexo, mais detalhado, mas... Aqui são alguns exemplos de stencil. E esse aqui que eu acabei de fazer. Como o spray estava muito tempo parado, eu vou testar ele um pouco aqui para... Esse aqui é o bico do spray. Esse aqui pode mudar, você pode alterar. Você coloca aqui, a ideia é você colocar um pouco afastado de você, né? Não apontado para você. Girar um pouquinho, encaixar. Vou pegar aqui o stencil. É legal também você escolher o lado que você vai fazer, né? Não confundir, né? Na hora. Aí você coloca onde você quer, prende os lados, os dois lados. Uma coisa importante na hora de você aplicar o stencil ou utilizar, manusear o spray na hora de utilizar, é você pensar na sua segurança, assim. Uma delas é a máscara, que antes de você pintar, você usar para proteger um pouco, para você não respirar o vapor que sai na hora de... Isso é legal, eu vou colocar aqui a máscara para proteger, né, um pouco. A gente apoia assim com a outra mão e vai. Então você vai apertando e o movimento, e pensar no desenho, fazer um movimento. Sempre apertar e soltar. Esse é um outro stencil com outro material. Quando for fazer com papel cartão, a parte colorida, né, ou a parte branca, a gente faz voltada para paredes. Pode inverter também se quiser.
usar duas cores no mesmo stencil, fazendo como se fosse um brigadeiro. Agora eu vou aplicar o final e ver que está tudo bem preso. A parte que eu cortei no stencil é onde fica a tinta. Junto do grafite hip hop, ele trouxe uma característica de uma diversificação de tipos de letras. Ele parte da tag. A tag é uma assinatura do grafiteiro, normalmente um codinome. Começou lá nos Estados Unidos, né? E aqui é isso, é um apelido. As tags normalmente eles faziam nos trens, nos espaços na cidade, né? Nos trens de Nova York. Os grafiteiros chamavam de escritores, né? Por utilizar a escrita, né? Escrever os nomes dos escritores urbanos. A tag, como vocês podem ver, é só um nome. Eu vou colocar a minha tag aqui, né? No caso. A tag é isso. Tem outros estilos como o throw-up. O throw-up já é parte também do tag, mas só que é uma letra um pouco mais gordinha, mais cheia. Ele é feito normalmente com uma cor só, ou também com só contorno. Na hora que for fazer na rua, só um spray, só faz o contorno, é throw-up. E aqui a gente chama também no Brasil de vômito. Normalmente o throw-up é uma letra que você estiliza ela um pouco mais gordinha, que facilita na hora de fazer na rua, ela tem que ser feita de forma rápida. Um outro estilo também que parte da tag, mas é o bombing, que são umas letras um pouco mais retas, mas também são feitas, elas quando são feitas na rua, elas são feitas com um pouco mais cores, duas cores, alguns incrementa mais, coloca volume, coloca outros elementos que deixam ela um pouco mais complexa que o bombing. Vou também fazendo uma forma mais simples de letra, mas ao mesmo tempo estilizada. Que na hora que for fazer na rua, e às vezes se coloca um volume para incrementar um pouco mais a letra. Tem um outro estilo que é um pouco, está deixando um pouco mais complexas as letras, mas também parte da tag, que são os Yield Styles. Os Yield Styles são letras que elas acabam se trançando. Quanto mais trançado, mais difícil a compreensão do que está escrito na letra. Até mesmo quem é dentro do movimento não reconhece. Então o Yield Style você puxa algumas arestas e coloca setas. Estilo selvagem, né? Uma coisa que pra quem vê assim de cara assim não identifica, mas tá escrito normalmente o codinome do escritor, né?
Aí os style também tem um pouco, coloca volume, coloca sombra. Eles são feitos com muito mais elementos, muito mais cores. O Wild Style exige um pouco mais de estudo, de pesquisa, de prática, né, que está fazendo. Então, da tag é uma letra mais estilizada, normalmente codinome. Aí o Troap, que é feito com uma cor, e aí também de forma rápida, na rua. Aí tem o Bomb, que ele tem um pouco mais de outros elementos, por exemplo, o volume. Às vezes utiliza uma ou duas mais cores para fazer. Eles são feitos caracteristicamente de forma ilegal na rua. E também mostrei o Wild Style, que exige um pouco mais de tempo, de estudo, que são as letras mais trançadas. Vocês vão ver na rua o nome do escritor. Além desses estilos, também tem os estilos, tem o grapicho, que mistura um pouco o grafite com algumas letras da pichação do picho. Tem também dentro da própria arte urbana, que alguns artistas até do Troap, do Bom estão utilizando, que é o sticker, que são adesivos que são colocados em placas de trânsito, em alguns lugares na cidade. Também tem o lambe-lambe dentro da arte urbana, que são os papéis são colados com cola de farinha ou com goma, né? Faz o desenho no papel e cola na parede. Tem também o estilo de 3D, que eu acho que são letras também feitas nas paredes, que cria uma ilusão de que o desenho estivesse saindo da parede. Normalmente não usa traço, né? Não usa, é só através do efeito de luz e sombra. E acho que é isso. São os estilos que foram trazidos assim pelo grafite de uma estética nova-iorquina, né? E junto com alguns elementos da arte urbana.